Boa tarde, meus queridos irmãos. Eu venho para mais uma meditação da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 4, hoje. A árvore cortada. É o tema que a gente vai estar meditando, que a gente vai estar conversando. Gostaria da sua participação, que você realmente busque, leia, medite na Palavra de Deus, ore ao Senhor, para que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos realmente entender aquilo que Deus tem para cada um de nós na sua palavra. Então, eu aprendo, nesse texto, capítulo 4, ali mais um sonho de Nabucodonosor, e um homem que Deus foi trabalhando aos poucos para quebrantar esse homem. A gente vê um homem, um ditador, um homem com coração duro, mas que aos poucos Deus foi trabalhando a ponto de, no final, Deus salvar esse homem, converter esse coração. Um homem mau, um ditador, um homem poderoso, de um grande império, mas um homem que tentou colocar outras pessoas, ou dobrar outras pessoas, assim como ele tentou dobrar aqueles jovens para adorar aquela imagem. E esse homem foi dobrado por Deus. Deus o humilhou. Então, Deus agiu na vida desse homem para salvar esse homem. Deus fez de tudo e Deus, no final, ele se quebranta diante de Deus. Então, percebe-se no texto que Deus, o Deus que é capaz de salvar os humildes, no capítulo 3, e livrá-los da fornalha de fogo ardente, é o mesmo Deus que humilha os orgulhosos e soberbos. Vemos um Deus que não tem prazer na morte do pecador e faz de tudo para que esse cidadão mau seja salvo. É aquilo que a gente já havia falado. E pensar um pouco na parte histórica do sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande árvore, essa árvore muito imensa que chegava ao céu, e que todos os seres da terra se afugentavam, procurava abrigo debaixo das folhagens dessa árvore. E essa árvore é a figura de Nabucodonosor, do rei. E Nabucodonosor, ele ficou impressionado com aquele sonho. Então Deus permite, muitas vezes, quando Ele quer salvar alguém, de colocar servos, pessoas próximas a essa pessoa que Ele quer trabalhar, que Ele quer operar. E Deus, Ele fez isso, colocou Daniel na vida de Nabucodonosor. Daniel estava ali e Daniel ganhou confiança. Ele tinha um bom testemunho diante do rei. Ele ganhou a confiança do rei a ponto do rei... no primeiro sonho ele não contou, porque ele era muito desconfiado, muito esperto, Nabucodonosor. Muito desconfiado ali com os magos, porque ele conhecia também os magos. Mas dessa vez ele sabia quem era Daniel, ele já tinha confiança, tinha intimidade com Daniel, a ponto dele ficar tranquilo, contar o sonho dele. Ele ficou impressionado com aquilo. E aquela grande árvore, depois, ela veio a ser derrubada. E a interpretação e aviso, está no verso 19 a 27, pode ler lá, a árvore, uma grande árvore, e Daniel fala: rei, você é essa árvore, O rei Nabucodonosor, o Império Romano, era aquela própria árvore. Um homem muito poderoso, um monarca. Então aquela árvore era símbolo do poderio de Nabucodonosor. E algo foi planejado no céu. O mensageiro angelical veio e Deus deu uma sentença: corte a árvore. A árvore, então, ela é cortada, mas deixa ali o toco. No tempo oportuno, Deus restauraria a vida do rei. Deus restauraria não só a sua vida, mas todo o seu poder do Império Romano. Deus iria trazer novamente o rei Nabucodonosor, mostrando a graça e a misericórdia de Deus. E o aviso de Daniel, rei, você precisa
pensar no que você está fazendo. Deixe o seu caminho mal, se arrependa, parafraseando, né? E trata os pobres bem, procura fazer o que é bom para as pessoas que precisam. Então foi a palavra de Daniel. Muda de vida, converta-se, parafraseando, né? Converta-se. Tenha uma atitude diferente da que você está tendo, procure os caminhos diferentes. Então, quem sabe Deus, né, vai olhar, Deus vai ter misericórdia, Deus vai, né, não vai agir conforme a sentença que ele está preparando contra você. Mas Nabucodonosor ele não deu ouvido, ele teve ainda 12 meses para se arrepender, e ele não se arrependeu durante esse tempo. E veio então o cumprimento, no verso 28 e 37. E o aviso passou desapercebido. E um ano mais tarde, a sentença de Deus caiu, Nabucodonosor ficou louco. Cresceu nele pelos e penas como aves, passou a andar curvado, né? Pastando ali no pasto como animais, e comendo ali erva do campo, e crescendo as unhas, seus cabelos, né? Tudo. Então o homem virou aí um monstro, um bicho do mato. Ficou doido varrido, perdeu aí o sentido, né? Perdeu também o reino, perdeu tudo que tinha, porque Nabucodonosor ele achou que era o tal, ele achou que tudo aquele poder, todo o seu domínio, aquilo vinha dele mesmo, né? Que ele tinha essa capacidade. E Deus ele não divide a glória dele a ninguém. Deus não divide a glória dele a ninguém. Ele se achava realmente um Deus. Mas a gente vê a graça e a misericórdia de Deus. Eu aprendo sobre um desafio pessoal nesse texto. Primeira coisa que eu posso aprender, né, uma grande lição. Deus resiste ao soberbo, aos soberbo. Porém, ele dá graça aos humildes. Tiago 4,6, livro de Tiago, Epístola de Tiago, nos ensina isso. Que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado, né? Ele exalta os humildes, porém os orgulhosos, ele derruba, né? O orgulho aliado com a independência de Deus é um dos pecados básicos. Ele leva uma pessoa à queda, sem dúvida. Não podemos viver independente de Deus, achar que sem Deus nós vamos conseguir. O que nós podemos ser felizes sem Jesus, sem Deus, não, isso não pode, isso é impossível. Porque Deus nos criou e Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Deus é o Criador. Nele nós vivemos e nos movemos, né? Nele todas as coisas encontram o seu propósito, somente nele. Tudo foi feito para ele, né? E para ele toda a glória. A ele somente toda a glória. Tem uma canção que a gente canta, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. Então, por meio de Cristo Jesus, um dos trabalhos do Espírito Santo é levar uma pessoa ao arrependimento. Mas para isso, ele leva o homem a sentir uma profunda necessidade de um Salvador, a compreender a sua necessidade de uma genuína conversão, ou seja, mudança radical em sua vida. Uma meia volta, mudança de atitude e de caráter. E o homem precisa se converter. O que é a conversão? É uma meia volta. É uma volta de 360 graus, né? E você está indo por um caminho, você dá uma meia volta e volta. É mudança de pensamento, de atitude. É sentir o peso realmente do pecado. É sentir que, né, é alguém sentir que a necessidade de um Salvador, que está perdido sem Deus. Então nós precisamos reconhecer isso. Foi o que o Espírito Santo estava tocando, levando Nabucodonosor a reconhecer isso. E aquele homem passou momentos difíceis realmente. Durante, cremos, quando fala tempos, 7 tempos,
cremos ser 7 anos que ele ficou naquela situação, né? Mas no final desse tempo, Deus deu uma oportunidade a Nabucodonosor. E ele voltou, o seu pensamento, né? O juízo voltou na sua mente. Naquele momento que o juízo volta, que Deus permite isso, ele então se arrepende. E ele glorifica ao Deus de Israel, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Aquele homem que tentou dobrar aqueles jovens, não conseguiu, mas ele foi dobrado por Deus. Ele precisou ser humilhado para que ele fosse salvo. Então isso é mais importante. Não importa se ele teria aí mais 50 anos de império, né, como rei, mas o mais importante é que a salvação dele, que a vida eterna dele com Deus, Deus está preocupado com isso, porque Nabucodonosor, assim como você, assim como todos nós, a nossa vida aqui é fugaz, é passageira, e tudo isso vai passar, uma eternidade nos aguarda, né, pela frente. Um dia nós nos encontraremos com o nosso Deus e precisamos estar preparados. Você está preparado para encontrar com Deus? E a parte profética, né? Eu percebo nesse texto pouca coisa de questão assim profética, mas tem coisas proféticas também, em relação à árvore cortada, aquele toco. Nabucodonosor foi restaurado, ele era aquele toco, e foi ali amarrado, né? Preso com aquelas correntes de bronze e de ferro. Isso tem um significado também dos impérios que mantém esse toco, sustenta esse toco para não rachar, e mantém, falando do Império Romano, que é um sistema, do Império Babilônico, que é um sistema, e que não acaba, né? Quando fala em Apocalipse que a Babilônia, ela contamina todas as nações da terra, porque o sistema lá em Sinear, começa aquele sistema ali, né? Um sistema de idolatria, um sistema, né, implantado por Satanás, né, da tríade do mal, como eu já falei aqui, Nirod, Tamuz, né, Deus Sol, Rainha dos Céus, Samírides e Tamuz. E isso vai passando de império a império, só muda de nome, mas a gente vê isso no Império Egito, na Síria, e vem passando o Império Grego, e o Império Romano abraça isso, e o próprio cristianismo católico também abraça isso, essa questão do Deus Sol, questão da Rainha dos Céus, né, que passa aí para Maria. A gente vê isso porque é um sistema que vai passando, porque o próprio Satanás, ele copia, ele não é original, ele copia os planos de Deus, que Deus prometeu que da semente da mulher viria o Salvador, o Libertador. Então Satanás, ele está trabalhando para que ele venha formar um homem, né, chamado de Anticristo, o homem do pecado, que será levantado por Satanás, para que nesse tempo, né, nos 7 anos, comparado a Nabucodonosor, se a gente for fazer aí um paralelo com o Novo Testamento, a história de Nabucodonosor, a gente vai ver que durante esse tempo de 7 anos de grande tribulação vai ser um tempo de loucura, considerado um tempo de loucura na terra, assim como foi com Nabucodonosor, que Deus vai trazer juízo à terra, aos ímpios, aos gentios, e também ele vai estar tratando com a nação judaica, os 144 mil que irá pregar o Evangelho, e aqueles que vão seguir o Cordeiro. Muitos serão martirizados, mortos nesse tempo. Porém, a igreja não estará aqui, a igreja vai estar passando pelo tribunal de Cristo. E no final dessa grande tribulação, Jesus, ele vem com poder e glória. Aquela pedra que a gente falou sobre lá na visão da imagem, uma pedra cortada, né? A pedra que os edificadores rejeitaram veio ser a mais importante, uma pequena pedra. Jesus veio como uma pequena pedra, quando nasceu de forma humilde, mas ele virá como uma montanha. Jesus vai vir como uma montanha que vai encher toda a terra, falando do seu reino, que nunca terá fim, e que todos vão se prostrar, e que todos vão se curvar
que todos vão adorar o Cordeiro, que todos vão ter que se sujeitar à obediência ao Cordeiro, falando do tempo do milênio, na face da terra, em que Israel irá reinar juntamente com o salvo, com a igreja, aqueles que irão retornar da glória, um corpo glorioso, para reinar com Cristo. Então a gente vai estar terminando essa parte profética, mas é um resumo aí daquilo que a gente aprendeu, né, nesse texto. Se você também tem algo a acrescentar, coloque aí. Se você também não concorda, não tem problema, mas fica aqui aquilo que nós temos aprendido, e que Deus esteja nos ajudando a colocar em prática tudo aquilo que realmente Ele quer para cada um de nós através da sua palavra. Nós procuramos interpretar a Bíblia de forma entendemos da hermenêutica bíblica, e nós aplicamos a interpretação histórico-gramatical, ou seja, literal, né? Então há uma diferença daqueles que interpretam a Bíblia de forma alegórica, né? Então realmente é um pouco diferente, mas é a maneira mais correta que a gente aprende. Era a maneira que os judeus também, no primeiros séculos, interpretavam também a palavra de Deus, e depois foi mudando, né? Mudou com o advento do catolicismo. O que predominou foi a interpretação alegórica da Bíblia, e deixar de lado a interpretação histórico-gramatical, ou seja, literal. Então, por isso há essa divergência, um pouco de diferença, né? Mas essa interpretação literal, eu creio que é a mais coerente com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? E que dessa forma Deus possa estar falando no seu coração, abençoando a sua vida. E então tem sido um momento legal para a gente estar aqui conversando e crescendo junto. Vamos continuar em frente, e depois a gente vai estar falando aí, não deixa de assistir, o capítulo 5, o carnaval do rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Então vamos estar falando sobre isso na próxima lição. Nós estamos vivendo esse período de carnaval, então a gente vai meditar um pouco nessa festa aí, né, no carnaval de Belsazar, tá bom? E Deus abençoe sua vida. Tem sido bom, né, para mim estar aqui com você, que seja bom também para você, com certeza, eu creio nisso, né? Obrigado por sua atenção, em nome de Jesus.